Bom dia, professor, tudo bem? Esse vídeo faz parte da apresentação do projeto da fonte e nele eu vou falar um pouco sobre o circuito e sobre os componentes que eu escolhi para montar. Esse aqui é o circuito, você já deve ter acessado o link, acessado esse circuito pelo link do GitHub. Logo no início nós temos uma fonte de corrente alternada, a gente pode acessar essa fonte através da tomada, e a fase e o neutro dessa tomada estão ligados nos polos de um transformador. Esse transformador vai abaixar a tensão eficaz de 127 para 12 volts. Então, a tensão que chega no primário do transformador é alternada, e a tensão que sai do secundário do transformador também é alternada. E para eliminar essa oscilação entre tensões positivas e negativas, os polos do secundário do transformador são ligados numa ponte retificadora de diodos. Os diodos são componentes que permitem a passagem de corrente em apenas um sentido. Aí nesse circuito, esse diodo e esse diodo, eles têm como função direcionar a corrente no circuito nos semiciclos positivos. Ou seja, quando a corrente sai por esse polo do transformador, ela é direcionada por esse diodo, alimenta todo o circuito e retorna no sentido desse diodo. Assim, nos semiciclos positivos, a tensão na saída da ponte vai ter esse comportamento, conforme o tempo vai passando. Mas nos semiciclos negativos, os outros dois diodos que vão direcionar a corrente. Quando a corrente sair desse polo do transformador, ela vai ser direcionada por esse diodo e vai alimentar todo o circuito também e retornar no sentido desse outro diodo. Aí nos semiciclos negativos, a tensão de saída da ponte vai ter esse outro comportamento. E com os quatro diodos trabalhando em conjunto, nenhum semiciclo vai ser perdido, né? E a tensão da saída da ponte ela já não vai mais ser alternada. Mas existe uma oscilação muito grande nessa tensão. Em alguns momentos, ela não vai ser capaz de manter a carga ligada. E para deixar essa tensão mais estável, foi usado um capacitor. O capacitor tem a função de carregar quando a tensão sobre ele é maior que a tensão que ele armazena, e de descarregar quando a tensão sobre ele é menor que a tensão que ele armazena. Ou seja, em um primeiro momento ele carrega. Aí quando a tensão que vem da ponte começa a cair, ele vai descarregando. E quando a tensão volta a subir e ultrapassar o valor da tensão que ele está armazenando, ele começa a carregar de novo. E com isso, a gente tem uma tensão muito mais estável. Mas esse valor de tensão ainda é alto para a minha carga, que pode assumir valores de até 12 volts. E para limitar essa tensão, foi colocado aqui um diodo Zener. O diodo Zener ele não funciona como um diodo convencional. O diodo Zener ele vai se opor à passagem de corrente até que a tensão sobre ele chegue na tensão Zener. Assim, ele vai conseguir regular a tensão com base no valor da sua tensão Zener. Aí, nesse caso, como esse diodo tem tensão Zener de 15 volts, a tensão vai ser regulada para 15 volts, menos a queda de tensão nesse resistor, menos a queda de tensão, menos a tensão necessária para acionar esse transistor. Ou seja, 15 volts menos a queda de tensão nesse resistor, menos a tensão necessária para acionar esse transistor, vai me dar um valor muito próximo de 12 volts, né? Esse valor é constante e a fonte precisa variar até 3 volts. E é por isso que esse potenciômetro é um componente com uma resistência ajustável, é por isso que esse potenciômetro está aqui. E para que eu pudesse girar todo o potenciômetro e parar nos 3 volts certinho, foi colocado esse resistor de 4K7 em série com o potenciômetro. Na prática, esse resistor de 4K7 ele não foi usado. Na verdade, o que foi usado foi um resistor de 3K3, né? Porque deu um valor mais aproximado de 3 volts.
E um dos principais componentes desse circuito é o transistor NPN. Da forma com que ele está ligado aqui, na minha carga eu vou ter a tensão regulada pelo Zener e ajustada pelo potenciômetro, e a corrente vindo desse ponto do circuito, que é muito maior que a corrente que está aqui na base do transistor. E por fim, a gente tem esse LED aqui para sinalização. Ele está em paralelo com a carga. Por que em paralelo? Porque conforme eu vario a tensão sobre a minha carga, eu também consigo variar a intensidade luminosa do LED. E aí está o circuito funcionando. Bom, já na questão do orçamento do projeto e da escolha dos componentes, eu me baseei em dois pontos. O primeiro foi a utilidade que a fonte ia ter para mim, né, assim, que seria testar componentes elétricos de potência baixa antes de aplicar eles em algum projeto. Né? Por exemplo, então eu coloco a fonte em 3 volts com um resistor para testar um LED. Aí eu ajusto essa tensão para testar um sensor em geral. Nada de grande potência a priori. E o segundo ponto, claro que eu me baseei no preço dos componentes. E depois de escolher cada um, eu montei uma tabela com todos eles, as quantidades e os preços. E o transformador trafo de 127 para 24 volts eu consegui aproveitar de uma central de portão eletrônico que não estava funcionando mais, que ela foi substituída. A foto dela aqui. E o problema é que não tinha nenhuma informação sobre o transformador, nem nele, nem na placa. Na placa só estava escrito trafo, onde ele estava soldado. E eu tentei encontrar algum datasheet da placa, alguma coisa parecida com isso. Eu tentei até mesmo estar em contato com o fornecedor, mas eu não tive nenhum sucesso. A única certeza que eu tinha sobre o transformador é que a tensão no primário dele era de 127 volts, porque ele estava ligado em 127 volts no portão. Mas eu não sabia nem qual era o primário nem qual era o secundário. Então o que eu pensei? O número de espiras do primário é diretamente proporcional à tensão no primário. Então, se eu descobrisse qual lado tinha mais espiras, eu descobriria qual lado suporta maior tensão. Aí eu medi a resistência entre os polos, eu peguei o lado que tinha maior resistência e liguei na tomada. Coloquei um disjuntor para proteger, vai que. Mas deu certo. Aí medi a tensão no secundário e deu uns 28 volts, que era o que eu precisava. Aí eu economizei bastante no transformador, né? Porque segundo o que eu pesquisei, um transformador sai em média por uns R$ 29, dependendo da corrente. Esse valor varia muito porque depende da corrente que ele tem na saída. Então, dando prosseguimento na lógica, eu comprei o restante dos componentes, não tinha ponte retificadora pronta. Então, eu comprei 4 diodos, um N4007, que era o único modelo que eles tinham. E esse capacitor eletrolítico de 1000 microfarads eu já tinha. Ele estabiliza muito bem o circuito, mas se eu tivesse que comprar um capacitor, eu optaria por um de 440 ou até mesmo de 220 microfarads, porque são capacitores mais baratos e com eles eu teria, sei lá, quase que o mesmo resultado que o de 1000. É claro que eu vou ter uma oscilação maior aqui, mas desde que a tensão no Zener seja maior que a tensão no Zener, o circuito está regulado. Já o diodo Zener eu tive que comprar, e o modelo de tensão Zener mais próxima do que eu precisava era o 1N4744A,
de 15 volts e 1 watt. O potenciômetro de 10K eu já tinha, então eu achei que compensaria mais colocar esse resistor em série para aproveitar os valores do que comprar outro. O transistor ele é um pouco parrudo para o restante do circuito, um chip 122, mas esse aqui é a minha justificativa. Ó. Na loja, de transistor NPN tinha 4 opções. O BC547 e o BC548, ambos com uma corrente de coletor de até 100 mA, e eu achei que esse valor estava muito no limite. Esses transistores eles queimariam em um curto espaço de tempo. E minha terceira opção era o BC337, que suporta uma corrente no coletor de até 500 mA. Mas eu não sabia qual que era a corrente de saída do meu transformador, porque o meu multímetro não tem a escala de corrente alternada. E então, supondo que essa corrente fosse, sei lá, 100 miliamperes, tranquilo. Mas e se essa corrente fosse de 1 ampere e um dia eu fosse, sei lá, testar uma mini bomba d'água que puxa uns 700 miliamperes? Aí passaria uma corrente maior no coletor do transistor e se ele for o BC337, ele queimaria. E o próximo transistor disponível na loja era o TIP 122, que suporta até 5 amperes no coletor. Mas o TIP 122 é 4 vezes mais caro que o BC337. Aí eu pensei, cheguei na seguinte conclusão. Eu estou economizando uns R$ 30 no transformador. Para mim, vale a pena gastar esses R$ 2 a mais nesse transistor para ter mais segurança no circuito. E por isso eu optei pelo tipo 122. Esses demais 3 itens são resistores e eu os tinha. Então no total me ficaria R$ 38,20. Mas como eu já tinha alguns componentes, o projeto acabou me saindo por R$ 4,10. Essas aqui são algumas fotos do circuito, aí o transformador, a parte da ponte de diodos, o diodo Zener, potenciômetro, o transistor, o capacitor e as saídas, né? Eu coloquei 2 fios macho, luz da cor verde, e 2 fios fêmea da cor roxa como saída, que eu tenho uma saída macho e uma saída fêmea. Esse vídeo está mostrando o circuito ligado na tomada, ele está funcionando. Ainda não estou alimentando nada, só coloquei as saídas ligadas no multímetro para conferir a tensão. E eu vou variando no potenciômetro a tensão, eu vou percorrendo todo o curso do potenciômetro, do começo até o final e do final até o começo. Meu primeiro teste de carga foi feito com LEDs. Eu fui aumentando progressivamente a tensão de 3 a 12 volts. Aí eu alimentei um buzzer. Acho que não está captando o áudio interno, mas eu vou colocar na edição. E por último eu testei um relé de 5 volts. Bom, esse é um bônus que exemplifica a ação do capacitor no circuito. Eu tiro o transformador da tomada e nesse momento a tensão vai caindo regressivamente até atingir os 0 volts. Bom, professor, era isso mesmo que eu tinha para apresentar. Vou parar aqui a gravação.